Você já ouviu falar na abominação da desolação ou abominação desoladora e sua relação com os 1260 dias, 1290 dias e 1335 dias, conforme está escrito em Daniel capítulo 12, versículo 11 e 12, nos diz o seguinte: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Então, esse texto ele está conectado diretamente à abominação desoladora. Então, precisamos, para entender o cumprimento desse período, se ele é simbólico, se é literal, se ele já se cumpriu ou não, então precisamos fazer um estudo, né, de toda a Bíblia sobre esses cálculos e também sobre o que é abominação e que tipo de abominação causa desolação, porque é uma abominação desoladora. Então não é toda abominação que é desoladora, existem umas que não são desoladoras. E a respeito da abominação, tem os 3 textos de Daniel que foram citados, né? Um deles foi citado por Jesus, ou o conjunto, quando Jesus diz lá em Mateus 24:15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Então, quando Jesus estava falando da destruição de Jerusalém, ele então fez referência à abominação da desolação que foi citada por Daniel. E no livro de Daniel, existem 3 textos que falam da abominação. Um está em Daniel 9:27, que diz: sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui está falando um texto que fala da destruição de Jerusalém, e justamente foi o que Jesus estava falando. Porque ao término das 70 semanas, que terminou no ano 34 depois de Cristo, então mais alguns anos depois, quase 40 anos depois, veio a destruição de Jerusalém. Em Daniel 11:31 também está escrito: deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui faz a conexão do sacrifício diário com a abominação desoladora. Nessa referência, alguns aplicam durante o papado, outros aplicam durante o período de Antíoco Epifânio, mas vamos ver mais adiante. E o outro texto é Daniel 12:11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então aqui mais uma vez também vimos relacionando o sacrifício diário com a abominação desoladora. Então para que entenda que esse período ele depende dos 2 eventos, dos 2 acontecimentos e não de um só. No caso de Daniel 9:27, pode estar se referindo à destruição de Jerusalém. No caso de Daniel 11:31, pode estar se referindo ao homem vil do chifre pequeno que reinou durante a fase papal. E Daniel 12:11, a expressão sacrifício diário sugere uma mudança no sistema de intercessão e salvação, a um poder que tenta substituir de maneira ilícita o sacerdócio de Jesus no santuário celestial. Também alguns podem aplicar ao período papal ou a um período ainda futuro, né, como quando alguns aguardam o decreto dominical. Mas vamos ver o que a Bíblia pode nos relatar através da história, esse período, se a gente pode entender esse período em algum outro momento. Então, o primeiro período a gente pode observar a partir de Ismael. Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos, então foi no ano 2096 após Adão, ou 1875 a.C. E Ismael, ele nasceu como em busca do filho da promessa, né? Abraão não
não, digamos, não esperou, né, até que Deus cumprisse a promessa através de Isaac, que veio depois. Então ele achou que Ismael seria o herdeiro. Mas quando Isaac nasceu, Ismael passou a perseguir Isaac. Ele não aceitou ter ficado em segundo, ter sido substituído. E ele passou a perseguir Ismael, e ele era muito mais velho, né, quando Isaac nasceu. Ele tinha aí 14 anos, né, cerca de 14 anos. Então já era um adolescente, e alguns filmes retratam ele tentando até matar Isaac, né, enquanto ainda era pequeno, para que Isaac, ele tomasse o lugar de Isaac e fosse o filho e se tornasse o herdeiro de Abraão, que iria continuar a linhagem. E assim Ismael até hoje, né, o que formou os árabes, né, o povo árabe, e que é em sua maioria também os muçulmanos. E aí, então esse povo então ele tem se tornado, né, os ismaelitas, e tem se tornado inimigo de Israel ao longo da história. Durante várias batalhas eles não têm sido muito amigos. Então no nascimento de Ismael vimos alguém querendo já usurpar o trono daquele que iria reinar conforme a vontade de Deus. Ele queria tomar o lugar daquele que Deus escolheu. E o que acontece? 1290 anos depois, houve a queda de Jerusalém, né, usando o período de 1290. Então, exatamente no 1290 anos depois, houve a queda de Jerusalém. E a queda de Jerusalém nos diz aí que, no caso, os outros povos, né, como Edom, Moabe, e os outros povos samaritanos, e aí por aí a linhagem de Ismael, acharam bom, se alegraram com a queda de Jerusalém. E nesse período da queda nós vimos que muitos judeus morreram, outros foram escravizados. Aqui o povo de Deus, por sua desobediência, rebeldia, por suas abominações, eles, ao transgredir os mandamentos do Senhor, então Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor. E o que acontece? 45 anos depois, né, entre 45 e 46 mais ou menos, aí a gente chega ao ano 540 ou 539, dependendo como esse cálculo é feito, porque como a queda de Babilônia ocorreu dia 12 de outubro, e se relaciona ao dia 16 de Tishri, né, então logo teria sido aí entre o final de 540 e já então no início de 539. Então dá exatamente esse período aí, entre Ismael e a queda da Babilônia em 1335. Então, enquanto aqui afetou o povo de Deus, Babilônia afeta exatamente os descendentes, digamos, de Ismael, né? O povo gentil, o povo que não é do povo de Deus. Então eles recebem o castigo pelo que eles fizeram também ao povo de Deus. E aqui então, ao cumprir também esse período, houve a queda da Babilônia. Um segundo período que também podemos analisar, no caso também, aí entre os 1260 dias, né? Porque ele também está lá em Daniel. Em Daniel 12, 6 e 7, ele fala do período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando um anjo pergunta ao homem vestido de linho que está no meio das águas, a pergunta é: quando se cumprirão essas maravilhas? Vamos explorar mais um pouco à frente o que são essas maravilhas. E o homem vestido de linho, ele então responde que que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Então aqui ele fala do mesmo período que está em Daniel 7:25. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, todos entendem que é 1260 dias. E esse 1260 dias também nós podemos encontrar, porque ele está relacionado, né? A gente vai ver como 1260 dias está relacionado aos 1290. E no período de Elias, no caso aqui, quando Elias, nós estabelecemos aqui o primeiro ano da seca, né? Quando Elias disse que pela palavra do Senhor não iria chover durante 3 anos e meio. Então Elias, por o mandato de Deus, a ordem de Deus, um servo, o profeta, ele deu a ordem de que não choveria durante 3 anos e meio, por causa da rebeldia, das abominações, da idolatria do povo de Israel. E no final de 3 anos e meio, ele convoca todo o povo de Deus, juntamente com os profetas de Baal, ao Monte Carmelo. E lá
Então ocorre, né, após a manifestação de quem é o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Então ocorre a morte dos falsos profetas, mas também nesse mesmo dia Elias é ameaçado de morte por Jezabel. E aí ele foge, né, foge para a caverna. Então sempre observe que nesse período de final de 1260 dias ocorre algo interessante, né, mortes, ocorre aí sempre algum sacrifício. E após o Monte Carmelo, no decorrer da história, dá a entender que houve a batalha final de Acabe contra os sírios, que então Acabe morre, né? Acabe, um homem ímpio, dominado e controlado por Jezabel, ele morre porque também nós entendemos que Acabe foi aquele usado para destruir o povo de Deus, né? Controlado e dominado por Jezabel, ele foi usado para destruir o povo de Deus, o que relaciona ao período também anterior, quando a gente pode ver, no caso de Ismael, uma nação usada para destruir também o povo de Deus. E aí nesse meio período aí de 1260 dias, né, num período total de 7 anos, a metade é 3 anos e meio. E ocorre no meio sempre algum sacrifício e no final a destruição daquele que tenta destruir o povo de Deus. Mas o período de Esté tem o mesmo período, mas difere um pouco os acontecimentos. Nós podemos ver que lá no livro de Esther, né, fala de um banquete que ocorreu no 3º ano de Assuero. E esse banquete durou 180 dias, ou seja, 6 meses. Se era o 3º ano e depois de 6 meses, nós temos aí 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, o que ocorre não é propriamente uma morte física, mas a destituição da rainha, né, de Vasti. Ela perde o trono. E então, no final agora de mais de 260 dias, para completar o período de 7 anos, Esté é feita rainha no 7º ano. Então observe que há um período aí de 2 períodos de 1260 dias. E sempre no final ocorre um evento. Pode ser um evento de sacrifício, de morte ou também de vitória. Esté também tem esse período. E alguns interpretam Daniel 11, né, nesse período de Antíoco Epifânio. Mas lá também ocorreu o mesmo período de 7 anos, dividido em 1260 dias cada lado, né, 3 anos e meio. Por volta aí do ano 171, quando Antíoco Epifânio estava implantando a helenização em todo o seu reino, Seleucida, então chegou também em Jerusalém, que ele inicia as suas políticas de helenização em todo o império. Começa a pressionar os judeus a abandonar suas práticas religiosas. Os sacerdotes, eles então apoiam o rei, e aí eles fazem um ginásio ao lado do templo, né? E nesse ginásio os esportes eram feitos com os homens nus, né, para valorizar o homem, o ser humano. Então começa a helenização aí do povo judeu, e com essa helenização eles começam a perseguir aqueles que se mantêm fiel a Deus, porque isso prova que a maioria se helenizou, aceitou seguir os costumes gregos, se vestir à moda grega e até falar como gregos. E no meio do período, após essa cultura forçada de helenização, no meio do período ocorre a profanação do templo, no ano 167. Nesse período, Antíoco Epifânio ele profana o templo ao instalar um altar a Zeus, proíbe o culto judaico e a guarda do sábado também, queima as escrituras e obriga os judeus a fazer sacrifícios pagãos. E esse ato é conhecido como a abominação da desolação. Então, uma coisa muito fundamental que ocorre aí eles impedem os judeus de guardar o sábado, de cultuar a Deus, e obrigam a fazer sacrifício pagão, como matar um porco e sacrificar no altar. E aí é um período difícil para o povo de Israel, mas existe aí começa a história, nesse período começa a história dos Macabeus, e eles conseguem uma vitória 3 anos e meio depois, no ano 164, também mais um período aí de 1260 dias, quando o Judas Macabeu purifica o templo e rededica o templo de Jerusalém. Ele faz a purificação e rededica o templo. É evento que dá origem à celebração do Hanukkah.
E isso aí já é agora um motivo aí de vitória, de festa para o povo de Deus, que eles conseguem a vitória contra Antíoco Epifânio. Então também está mais uma vez relacionado a esse período e o evento que ocorre no meio e no fim, sempre dos 1260 dias ou ano. No período de Jesus também não foi diferente. Do ano 27 ao ano 34, há um período aqui de 7 anos, que é a última semana da profecia de Daniel. É a última semana das 490 semanas determinadas sobre o teu povo. E aí essa última semana, quando vem o Messias, e no meio da semana ele é cortado, né? Cortado, ungido, ele é morto. E observe que justamente ao final aqui de 1260 dias após o seu batismo, né, no início de 1260 surge o Messias. No meio desse período ele morre, da última semana de 7 anos, 1260 dias depois ele morre. E 1260 dias depois também da morte de Jesus ocorre a morte de Estevão, representante de Cristo. E então veja que esse período de 7 semanas, de uma semana ou 7 anos, ele é dividido em 2 períodos de 1260 e sempre ao fim de 1260 ocorre um evento que determina, né, que dá aí uma luz sempre nesse final de cada 3 anos e meio. E ao matar a Cristo, né, com a morte de Cristo, ocorre aí o fim do sacrifício diário. Né? A morte de Cristo pôs fim a esse sacrifício diário, porque agora ele passaria a ministrar no verdadeiro templo, no santuário de Deus lá no céu, através do seu próprio sacrifício. Mas a morte de Cristo aqui foi um assassinato, né, uma abominação que foi cometida, assim como também o assassinato de Estevão. Então, no período que está relacionado ao 1260, ocorre aí uma abominação. E no caso aqui de Jesus, a interrupção do sacrifício diário, que através da morte dele, mas a continuação no céu. E no período antigo Epifânio, ele interrompeu também o sacrifício diário, a obra do templo, aqui na metade desse período aí de 7 anos. E durante a destruição de Jerusalém, que foi anunciada por Jesus, também houve esse período também de 7 anos, entre o ano 64 e o ano 70, quando houve a destruição. Percebam só, né? Qual foi o estopim que deu início à revolta judaica, né? Ou a primeira guerra judaica contra os judeus. Então, no ano 64, um novo procurador chamado Gessius Florus, nascido na Ásia Menor, ele chegou à Judéia, né, nomeado por Nero, para substituir Albino, o sucessor de Félix. Então isso causou o estopim da revolta judaica, porque esse Gessius Florus, ele era amigo dos gregos, sempre favorecia os gregos e se tornou inimigo dos judeus. E aí causou, né, foi o estopim para a revolta judaica que culminou com a destruição de Jerusalém no ano 70, então 7 anos antes. No meio, né, exatamente desse tempo, aí 3 anos e meio, o que ocorreu? O general Sestio, que foi enviado para combater essa revolta, ele sitiou Jerusalém, fez o cerco, mas recuou. Né? Ele sentiu que não poderia o vencer, e por outras razões que também nós não conhecemos, então ele recuou, e nesse recuo ele perdeu uma legião de soldados, ou seja, cerca de 5.000 soldados, e porque os judeus, né, saíram, né, para combater os romanos, enquanto eles estavam saindo, que fugiram para uma fortaleza, para justamente aguardar reforço. E os judeus aproveitaram, então, perseguir os romanos, e aí foi quando justamente Jerusalém ficou toda aberta, nem os soldados romanos estavam lá, e nem os combatentes revoltosos da guerra judaica. Então a cidade ficou aberta para os cristãos fugirem, e fugiram para Pela, porque esse foi o sinal que Jesus deu, né? Quando vide Jerusalém sitiada, fujam, né? Fujam, porque quem estiver no monte não entre em casa, quem estiver no campo não volte para a cidade, fuja de onde estiver. Porque exatamente os judeus saíram para combater os romanos, mas eles iam voltar, né? Quando voltassem ia fechar a cidade. Então foi a oportunidade que os cristãos tiveram para fugir nesse aí período de 3 anos e meio, porque 3 anos e meio depois, aí veio o general Tito, o filho de Vespasiano, que se tornou imperador, e aí então ele destruiu a cidade e queimou o templo e derrubou os muros e saiu destruindo muita coisa, né, em Jerusalém. É considerada aí a destruição da cidade de Jerusalém pelos romanos no ano 70.
E então também ocorreu o mesmo período aí de 7 anos, e sempre ao final de 1260 dias houve aí um combate, morte, perda, tanto no final de 1260 dias no meio, como no fim dos 7 anos, que também é um final de 1260 dias após o meio. Esse período está sempre se repetindo na história. Vale lembrar o que Jesus disse lá em Lucas 11, 29 e 30. Esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. Que sinal foi esse de Jonas? Jonas, ele pregou por 3 dias em Nínive, anunciando que dentro de 40 dias Nínive seria destruída. Então, esse foi o sinal que Jesus estava se referindo. E o que aconteceu? A mesma coisa com Jesus. Jesus pregou em Jerusalém por 3 anos, desde a primeira Páscoa até a última. Sabemos que Jesus se batizou fora de Jerusalém. O início do seu ministério não foi em Jerusalém, foi em Cafarnaum, região da Galileia, ali pela Judéia, mas pelo que diz o Evangelho de João, ele entrou em Jerusalém pela primeira vez na primeira Páscoa, e então morreu na última Páscoa. Então dá um período de 3 anos da pregação de Jesus aos judeus em Jerusalém. E durante 3 anos Jesus prega em Jerusalém, e Jesus anunciou a destruição da cidade. Em vários textos bíblicos Jesus anuncia, né? Jerusalém, Jerusalém, e diz aos discípulos que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então isso aconteceu exatamente 40 anos depois. No mesmo período de Jonas, nós vimos aí uma colocação escatológica dos 3 dias de Jonas, que ele passou pregando em Nínive, que teria que pregar, a cidade era 3 dias para se percorrer, e a mensagem de Jonas era que dentro de 40 dias Nínive seria destruída, e isso ocorreu também com Jesus, 3 anos pregando em Jerusalém, e 40 anos depois, então, desde o início da pregação, né, a partir do ano aí, final do ano 2030, quando ele foi batizado do ano 27, e terminou seu ministério no ano 30. Então, 40 anos depois, então Jerusalém é destruída. Esse foi o sinal que Jesus estava se referindo. E então, para que veja que Jesus não deixou, ele não falou acerca de uma data, mas o que ele disse, né, para o bom entendedor, digamos assim, se entendesse bem o que aconteceu com Jonas em Nínive, relacionado a esses 3 dias aos 3 anos de Jesus, 40 dias, 40 anos, iria entender exatamente quando Jerusalém seria destruída. Então Jesus, ele deu uma pista para se encontrar até mesmo a data da destruição de Jerusalém. E sobre o abominável, então, da desolação, ainda podemos estudar um outro tempo que a Bíblia tem uma referência aí muito boa. Percebam aqui que desde a queda, o fim de Israel, né, pela Assíria, os assírios então puseram fim ao reino do norte de Israel, as 10 tribos, e isso ocorreu no ano aí 32.248 depois de Adão, que é o ano AM, desde a criação, que corresponde aí ao ano 722 a.C., né, a queda de Samaria. E dessa data até o ano 1798, que foi quando ocorreu aí a ferida de morte do papado, quando ele foi aprisionado pelo general Berthier, né, os soldados de Napoleão. Então aí ocorre um período aí de 2.520 anos que se refere aos 7 tempos. E a metade desses 7 tempos corresponde aí a 1260. E exatamente o que ocorreu no meio desse período, ocorreu a supremacia papal. Né, o Papa aí, ele se ergue como ocasionando aí a união do Estado com a Igreja. Isso é considerado também uma abominação. Pode ser desoladora, vamos ver mais adiante, mas é uma abominação quando o Estado se une à Igreja. Sempre na história, tanto bíblica como na história secular, sempre que o Estado se une à Igreja, há opressão, há supressão da liberdade, né, e opressão. E essa união então seria uma abominação. No próprio povo de Israel não havia essa união, porque havia os sacerdotes e o rei. E sempre que o rei tentou ser sacerdote não deu certo, como Saul, como Uzias. Então outros reis se tornaram leprosos
como os ídolos no leproso, ao tentar querer entrar no templo e agir como um sacerdote. Então o próprio Deus não permite, então porque ele não quer essa união, né, e o Estado com a igreja, aonde sempre o Estado domina a religião ou a religião domina o Estado, né? O Estado age como um poder opressor, ou a igreja também pode agir como um poder supressor aí da liberdade. Então Israel, o povo de Deus aqui, deixa de ser o povo de Deus. Aqui o papado surge como se fosse substituir esse povo, porque observe que existe um paralelo, né? Israel foi dividido em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte, as 10 tribos, a maioria, então caiu na apostasia e aí então terminou sendo absorvida aí pelo paganismo e se misturou aí com os gentios. As 2 tribos, a menor, né, a minoria, continuou fiel. No período da supremacia papal, a maioria então passou a aceitar o domínio imperial, porque foi nesse período que o Estado adotou a religião, e aí a maioria então ficou dentro dessa religião papal, essa religião com uma mistura de paganismo, secularismo e o cristianismo. E a minoria que se manteve fiel foi uma minoria que foi perseguida ao longo desse período aqui de 1260 anos, desses 3 tempos e meio, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Passou a ser perseguida nesse período. Até que ao final desse período de 1260 anos, então veio a ferida de morte do papado, né? Quando aí o Papa houve a quebra do Estado, né, com a igreja, essa quebra que através de Napoleão, que deu um ultimato para o Papa a renunciar aos seus poderes, né, temporais, e como ele não aceitou, então ele foi aprisionado aí no dia 15 de fevereiro de 1798 e foi exilado no dia 20 do mesmo mês. Então aqui nós vimos que foi desfeita essa união em 1798 com a ferida de morte. E continuando, só a título de esclarecimento, né, nesse período aqui, quando houve essa apostasia aqui da igreja cristã ao se submeter à religião estatal, nos diz aí o Espírito de Profecia que quando se corrompeu a primitiva igreja, ou seja, a igreja apostólica, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E, para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. E a gente vai ver que essa história ela vai se repetir, como está se repetindo já em nossos dias, né, quando os evangélicos eles procuram obter o apoio do Estado, né, dos governantes, dos políticos, para impor seus dogmas, sua religião e seus princípios ao mundo. Nesse abominável da desolação, conforme nós aqui já vimos, nós podemos então entender um outro conceito aqui. Esse outro conceito a gente vai ver também uma história aqui que se repete, né, no cálculo desse tempo de 1260 anos. Quando a gente olha aqui a Batalha de Maratona, que ocorreu aí no ano 490, quando Dario I, né, o Dario Grande, ele se arregimenta todo o seu exército contra a Grécia, e isso é uma batalha marcante, né? A gente não tinha nem noção da importância dessa batalha, a Batalha de Maratona. Por quê? Porque Deus determinou que após o reino persa viria o reino da Grécia. A gente vê como Nabucodonosor, ao saber que ele seria cabeça de ouro, ele resolveu fazer uma estátua toda de ouro para desafiar Deus. Ele queria se impor e não aceitar o plano de Deus. Ele queria ser um reino que duraria para sempre, não teria fim. Em vez de, ele não se contentou em ser só a cabeça de ouro. E ele desafiou a Deus, e houve então aquele evento aí de Daniel 3 da fornalha de fogo. E aí os jovens hebreus foram libertos. Da mesma forma, na Batalha de Maratona, quando Deus determinou que após a Pérsia viria a Grécia. Então observe como a Pérsia tentou já eliminar a Grécia logo no início aí do Império Persa.
para que se fizesse isso, enfraquecesse ou eliminasse a Grécia, ela não viria, né? Não surgiria aí como o terceiro reino, e a Pérsia então duraria, seria o reino que ia durar no lugar da Pérsia, e assim sucessivamente, com o mesmo intento de Nabucodonosor. Então estava desafiando diretamente a Deus, ao plano de Deus, à determinação de Deus. Então essa batalha ela marca também o mesmo desafio que Nabucodonosor fez e os reis do mundo sempre fizeram, em querer ser Deus e tomar o lugar de Deus e agir como se fosse Deus. Então a partir da batalha de Maratona até o ano 6000, ele tem aí um período de, quando faz a conta inclusiva, né? Tem um período aí de 2.520 anos, que se refere a 7 tempos. E na metade desse período, que é 1.260 anos, né, correspondendo a 3 anos e meio do período também profético, ocorre aí, a gente chega ao ano 771. E esse ano 771 depois de Cristo, que é o ano 4.741 AM, né, depois de Adão, o que ocorre aqui? Ocorre a ascensão de Carlos Magno como rei solo. Antes dele, né, o pai dele era Pipino o Breve, que é um rei que também ajudou muito a Igreja Católica. Então, com a morte de Pepino, quem assume é Carlos Magno e seu irmão Carlomano, né? Mas só que Carlomano morre exatamente em 771 e Carlos Magno passa a assumir sozinho o império, e que ele dá então início a esse império carolíngio, né? Após o Império Merovingio vem o Império Carolíngio. E aí Carlos Magno ele se torna ele é considerado o protetor da Igreja. Ele passa a ter um reino em simbiose com o poder papal. O que você pode entender, uma coisa que ocorreu em 538, é que nesse período aqui inicial, quem governava o imperador era Justiniano. E nesse período aqui, no caso, entre a Igreja e o Estado, então o Estado é que tinha um domínio maior sobre a Igreja. O Estado até determinava ou decidia questões religiosas e teológicas, chegando até de certa forma a contrariar o papado. Embora estivesse aqui uma união, onde o Estado colocou o papado como corretor dos hereges, mas quem dava a última palavra era o Estado. Então aqui havia essa união à Igreja e Estado, mas o Papa ainda não era superior ao Estado. Já no período aqui de Carlos Magno, né, nessa simbiose, o que acontece? O papado começa a se elevar. Inclusive, Carlos Magno ele é coroado pelo Papa no ano 800, e se o Papa chega a coroar o rei, então o Papa está acima do rei. É isso que passa a entender. E ele, então, é como o representante de Deus, e vê, então, o rei como também um representante de Deus, porque ele é investido pela autoridade divina do Papa, e para que, então, o povo ficasse obediente a quem é enviado por Deus. E o enviado por Deus é o rei, então, nesse período agora de Carlos Magno, o papado ele passa agora a ser maior do que o Estado. Ele passa a dar ordem, e o Estado agora se submete ao papado, e para ser coroado e ter respaldo da Igreja, para que o povo então passe a ver o rei como representante de Deus, precisa agora da unção, da bênção, né, e da proteção, da aprovação do papado. Então é quando a Igreja, então, a partir desse período de Carlos Magno, quando ela passa a se impor acima do Estado. Então a união agora que já houve desde o início, lá, na verdade, desde Constantino, né, mas estamos estudando aqui esse período de 1260 anos. Então o que ocorre agora é que no final de 1260 anos, a partir da Batalha de Maratona, a gente vai dar aí no ano 6000. E esse ano 6000 vai chegar aí ao ano 2030. Né? O 2031 começa o 7º milênio, como nós sabemos, mas o ano 6000 aí já vai abranger todo o ano 2030. Então o que é que se espera? Que é sempre ao final, né, ao final de um período de 1260, ou dias ou anos, ocorre um evento, né, um evento onde aqui no caso, digamos assim, o Estado é que morre, a Igreja se sobrepõe ao Estado. E no final aqui também haverá então a morte, né, no caso aqui no sentido escatológico, e a gente
pode entender que no caso aqui vai ser o fim da Babilônia, a queda e o final de Babilônia. Agora, à luz do que já vimos até agora, né, fechando agora o tempo, né, a cronologia com o evento, entender agora o que é abominação. A Bíblia, né, tem vários textos que citam aí abominação, como por exemplo a homossexualidade, é considerada abominação para Deus, né, tanto o homem com homem como mulher com mulher. Em Levítico 23 reafirma a condenação da prática homossexual, né, assim como tanto no Velho como no Novo Testamento. Também condena a prática de ocultistas, como feitiçaria, necromancia, adivinhação, considera abominação. A idolatria e qualquer objeto de culto também são abomináveis ao Senhor. O travestismo, né, ou seja, se parecer, né, também através das vestes ou dos gestos se parecer, aí o homem querendo se parecer com mulher, ou mulher com homem, e isso também é abominação. Porque Deus proíbe até vestir, né? O homem não vestirá roupa de mulher e vice-versa. E Provérbio lista também 7 coisas que Deus abomina: o orgulho, a mentira, o homicídio, planos perversos, maldade, falso testemunho e discórdia. E também balança enganosa é abominação, ou seja, a desonestidade. Então tudo que está relacionado à quebra dos 10 mandamentos, tudo é abominação. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então, observe como praticamente toda quebra do mandamento é uma abominação. Qualquer pecado é abominação. Mas nem toda abominação ela causa desolação, né? Ela é desoladora. Mas vamos ver agora o que é uma abominação da desolação. Que tipo de abominação causa desolação? Em Levítico 1:1 está escrito que, portanto, não construireis ídolos, não levantareis imagem, nem erguereis colunas ou pedras com imagem gravada para adorar, pois eu sou Yahvé vosso Deus. Guardarei os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Então aqui vamos entender como a guarda do sábado está relacionada com a desolação. Porque mais adiante, no versículo 34 a 35, dentro dessa advertência de Levítico, Deus ainda ele vai concluir dizendo o seguinte: então a terra acalmará a ira do Eterno, né? Porque aqui ao longo de Levítico 1, ele relaciona as bênçãos decorrentes da obediência, mas também agora relaciona o castigo decorrente da desobediência. E dentre as desobediências que são relacionadas está a quebra do sábado, né? Além da idolatria, a quebra do sábado. Então Deus já faz a última advertência quando ele diz: então a terra acalmará a ira do Eterno durante todos os dias da sua devastação, pelos anos sabáticos em que ela não descansou. E enquanto estiverdes refugiados na terra dos vossos inimigos, a terra repousará e desfrutará seus sábados. Todos os dias da sua assolação descansará, o que não descansou em vossos anos sabáticos e jubileus durante vossa estada sobre ela. Como interessante aqui, como quando Deus ele relaciona que a assolação vem como resultado da guarda, né? Ou seja, da falta da guarda, né? Da profanação da questão envolvendo o sábado. E havia 3 questões do sábado: o dia do sábado, o 7º dia, o ano sabático a cada 7 anos, que a terra deveria descansar, e o ano jubileu, depois de 7 anos sabáticos, ou 49 anos, então vinha um ano jubileu. E a história de Israel mostra que esses dias não eram observados. Não há nenhum relato ao longo da história de Israel que tenha observado um ano sabático ou jubileu. Então, aqui nós vemos que a questão da assolação está relacionada ao período aí, a questão da guarda do sábado do Senhor. E segundo as Crônicas 36:20, quando fala aqui da queda de Jerusalém diante dos babilônios, nos diz que Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia todos aqueles que sobreviveram à espada de seu exército, a fim de lhe servirem, e a seus descendentes como escravos até os tempos do Império Persa. Tudo isso em cumprimento à palavra de Yahvé, o Senhor, profetizada pela boca de Jeremias. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, repousou durante o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completassem. Essa versão é a King James atualizada, tanto a que eu li em Levítico como essa aqui de Crônicas. Então, percebo aí que a terra ela agora desfrutou de seus descansos, ela ficou assolada, né, ficou desolada
porque o povo não obedeceu a Deus guardando o seu santo dia, nem também os anos sabáticos e jubileu. Essa citação de Jeremias está aqui em Jeremias 37, 27, que nos diz lá: mas se não me ouvirdes e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Jeremias estava justamente prevendo a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor pela desobediência quanto à guarda do sábado. Nós vimos que a quebra de qualquer mandamento, ele é abominável ao Senhor. Qualquer pecado, qualquer quebra de mandamento é um pecado e abominável ao Senhor. Mas o que causa desolação é a guarda do sábado, porque o sábado ele não está relacionado só à questão moral, mas também física e mental, espiritual, envolve todo um ser, né? E nós vemos aí como o sábado tem uma relação muito grande com Deus, na nossa relação com Deus, e esse dia realmente causa desolação. É como se a pessoa que trabalha direto sem descansar, o que acontece? Fica doente e morre até antes do tempo, né? Então vai ficar desolado. E então a questão do sábado envolve aí não só a pessoa, né, o ser humano, mas também a terra e toda a criação. E agora, para entender, né, todo esse desfecho, vamos voltar para Daniel. E lá em Daniel há uma pergunta, né, que nós vimos lá no texto inicial aqui de Daniel 12, 11 e 12, quando o homem vestido de linho, que é Jesus, ele responde a essa pergunta, uma pergunta que é feita aqui em Daniel. E nessa pergunta aí o anjo se dirige a Jesus e pergunta, né, quando se cumprirão estas maravilhas? Aqui estas maravilhas o anjo estava se referindo. E ao anjo se dirigir para Jesus, que está sobre as águas, no meio do rio, ele pergunta, né, quando se cumprirão essas maravilhas? Agora, que maravilhas ele está se referindo? Essas maravilhas, elas estão descritas no próprio capítulo 12, quando o próprio capítulo ele começa falando, nesse tempo, que tempo? O tempo do fim. Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Quando é que Miguel se levanta? É quando ele se levanta e termina a obra de intercessão que fecha a porta da graça, com o fim do ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Então, quando ele se levanta, o que é que ocorre? Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E mais nesse tempo será salvo o teu povo, tudo aquilo foi achado escrito no livro. Porque esse tempo de angústia é para as nações, não é para o povo de Deus. Esse tempo de angústia ele vai ser causado quando os 4 ventos de Apocalipse 7 vão ser soltos e as 7 últimas pragas de Apocalipse 16 também vão dar início. Então vai ser um grande tempo de angústia, qual nunca houve. Mas esse tempo só começa quando a porta da graça se fecha após Jesus se levantar da sua obra sacerdotal e passa agora ele tira a veste de sacerdote para vestir as vestes de rei, quando então vai estar, digamos assim, se preparando para vir à terra. E esse período da segunda vinda dele é quando ocorre a ressurreição dos justos, né? Porque haverá 2 ressurreições. E na primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, os que vão ressuscitar para a vida eterna. Porque os outros que vão para a vergonha e o eterno é a segunda ressurreição só depois de 1000 anos, depois da volta de Jesus. Então, essas maravilhas que foi a pergunta do anjo a Jesus, né? Quando ocorrerão essas maravilhas? E a resposta foi que passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E quando tiver acabado ou completado, né, a destruição, essa destruição também tem um sentido de despedaçado ou espalhado o poder do povo santo. Então essas coisas se cumprirão. Essas coisas é o capítulo 12. Mas essas coisas estão seladas, né, porque o texto, né, do capítulo seguinte, nós vamos ver aqui o versículo, quando ele diz aqui no versículo 4, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos quadrilharão e saber se multiplicará, né? Então, quando
Daniel ouviu dessas maravilhas desse período final do tempo do fim, ele não entendeu, mas a ordem era para selar, ele ia ficar sem entender. Isso é repetido mais adiante aqui, quando Daniel ele repete a pergunta do anjo, né? Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Que ele não entende quando Jesus fala desse período, né, depois de um tempo, 2 tempos, ele repete a mesma pergunta que o anjo fez. Quando? Mas então o anjo responde, né? Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. É a parte que Daniel não entendeu. E ele quis, então, perguntar, saber mais. E ele, então, acrescenta, né, algumas informações a mais e acrescenta dizendo o seguinte, para a pergunta de Daniel. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, ou removido, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então observe que não basta ocorrer só a abominação desoladora, é preciso que também o sacrifício contínuo seja tirado. Então os 2 eventos precisam ocorrer juntos. Com essa ocorrência, então passa a contagem de 1290 anos. Isso é muito importante para entender se essa contagem de 1290 anos já se cumpriu ou ainda está para se cumprir. Então a ordem para selar, ela não pode se referir a todas as profecias de Daniel. A ordem para selar, ela está em Daniel 12:4 e 12:9 e está relacionada aos eventos finais, como a ressurreição, o tempo do fim e o juízo. Isso sugere que o selamento se aplica especificamente à parte escatológica da visão, não ao conteúdo histórico e político dos capítulos 7, 8, 9, 10 e 11. O selamento é reservado para os mistérios escatológicos do capítulo 12, que exige discernimento e revelação futura de Deus. Se Deus não revelar, ninguém sabe. Os cálculos não vão realmente descobrir nada. Não é através de cálculo nem de estudo que vai chegar à conclusão, porque uma vez que Deus selou e encerrou, né, trancou esse conhecimento e esse entendimento, então só quando Deus quiser revelar e abrir para que o seu povo entenda o cumprimento desse período que ele está falando acima de 1290 anos e 1290 dias e 1335 dias. A gente vê que os 4 animais de Daniel 7, ele não é um período selado, porque aí está falando do reino da Babilônia, veio a Grécia, a Medopécia, depois a Grécia, depois Roma, tudo isso tinha conhecimento na época, tanto os cristãos, os judeus, como eles ensinavam isso também. Esse não era um conhecimento selado, porque inclusive o próprio Daniel passou a entender, e ele sabia os reinos que viria adiante. Inclusive a tradição judaica informa que o próprio Daniel levou Ciro ao conhecimento das profecias a seu respeito, tanto lá de Isaías 44 e 45, quando fala de que Deus enviaria, né, escolheu Ciro como ungido, que iria libertar o seu povo, quanto então ele, no caso aí, já tinha conhecimento da profecia, do sonho de Nabucodonosor e desses 4 animais, quando Ciro então se tornou governador da Medopécia. Então Ciro passou a conhecer as profecias através de Daniel. Então essa profecia não estava selada, assim como do carneiro e do bode, que é Medopécia e a Grécia. Não era uma profecia selada porque estava aí ao longo da história, inclusive com Daniel já começou o reino da Medopécia. Em seguida ele sabia que viria a Grécia, porque isso já estava bem explicado pelo anjo. E tudo Daniel entendeu, todas essas profecias Daniel entendeu, do 7, do 8, do 9, né, do 9 que no caso foi a explicação do anjo para explicar a visão do 8 sobre as 2.300 tardes e manhãs. Então no 9 ele explica o período aí das 490 semanas que estão separadas do período maior 2.300, determinada para o povo de Deus. E então ele explica toda a profecia do capítulo 8, começando com as 70 semanas. Então não estava selado. No 10, nos diz claramente lá, em Daniel 10, o seguinte, que no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Então isso não estava selado. Daniel 10, que é introdução para todo não é uma visão, mas é
um relato do anjo, né, do todo o capítulo 11, que o anjo dá então um relato a ele do que ocorreria na história, e sem ser simbólico mesmo. O relato é bem literal do que ocorreria. E Daniel entendeu toda essa visão do capítulo 10 e 11. Então só resta está selado realmente o capítulo 12. E as maravilhas que Daniel se refere é essa parte aí do capítulo 12. A própria visão das 2.300 de manhãs, então Daniel teve entendimento a partir de quando começava, e essa visão das 2.300 de manhãs, junto com o início da profecia aqui das 490 semanas, determinada para o povo de Deus, e quando separa a última semana, anunciando aí o Messias, é justamente o que nos diz esse texto aqui. O erudito judaico Abba Hillel Silver, ele disse o seguinte: o primeiro século, contudo, especialmente a geração anterior à destruição de Jerusalém, testemunhou um notável arroubo de emocionalismo messiânico. Isso se deve atribuir não a uma intensificação da perseguição romana, mas sim à prevalente crença induzida pela cronologia popular daqueles dias. O Messias era esperado por volta do segundo quarto do primeiro século, ou seja, entre os anos 25 a 50. Isso por causa de quê? Por causa da profecia de Daniel, da profecia das 70 semanas. Então, essa profecia, ela justamente, ela anunciava a vinda do Messias. E isso, os judeus, inclusive, os próprios samaritanos tinham conhecimento, porque a mulher samaritana falou de que estava aguardando o Messias. E havia realmente esse arroubo aí de emocionalismo muito grande para a chegada do Messias, porque a profecia falava. Então não era nada que estava selado nem fechado esse conhecimento. Só Daniel 12, para que a gente agora entenda, né? Então esse período da 1290 dias e que é relacionado a Daniel, ele é um período que então ele mostra que ele não se cumpriu, ele vai se cumprir. E ao cumprimento dele mostra ser literal, ou seja, 1290 dias literais, e não se referindo a um ano, né? Só eu demonstrei aqui vários períodos de ano para mostrar quando Deus pega um certo período, é porque já se repetiu algo na história e ele usou um período passado para informar uma profecia, e quem estuda o passado é que poder realmente entender como se pode se cumprir a profecia. E diante disso, nesse período final, existe, claro, a interpretação histórica da Igreja Adventista sobre esse período, conforme eu vou mostrar aqui. Na interpretação histórica, esse período de 1290 dias, ele começou no ano 508. Esse ano 508 foi o ano em que Clovis, considerado rei dos francos, ele se converte em 496, né? Mas ele é batizado em 508. Ocorre o batismo dele, embora que a conversão dele ocorreu aí no ano 496. E com a conversão dele, ele passa a defender a igreja. Ele vai combater aqueles reinos bárbaros arianos que é contra a igreja. E então ele se coloca em defesa da igreja, então ocorrendo aqui a primeira, digamos assim, união da igreja com o Estado, né? Porque ele abraça o cristianismo, ele se converte e se coloca em defesa do Papa, né? Da religião católica. Mas aqui ocorre a união da igreja com o Estado, mas é preciso que entenda que é preciso que haja também a interrupção, né? Ou a remoção do sacrifício contínuo, ou seja, a substituição da obra de Cristo, né, da sua intercessão por nós sendo substituída ou sendo tirada pelo homem. Mas isso não ocorre aqui nesse período de Clovis. A missa ou a transubstanciação, ela não começa aqui nesse ano 508. A missa, ela só passa a surgir muito depois, num concílio posterior, e a transubstanciação ainda mais para frente ainda. Então, se disser que aqui ocorreu a missa e a transubstanciação, não é verdade. Porque tanto a missa como a doutrina da transubstanciação, ela vai ocorrer praticamente quase 1000 anos depois, no Concílio de Trento, aí por volta aí do ano 1550. Nesse Concílio de Trento é que ocorre aí a oficialização da missa, né, como Eucaristia, e a transubstanciação.
para que possa dizer que substituindo o sacrifício de Cristo. Então, fica realmente devendo, vamos dizer, essa primeira parte do sacrifício que não ocorre aqui com Clovis, né, com o rei Franco Clovis. Mas na interpretação histórica, esse período de 1290 anos vai do ano 508 até 1798, quando ocorre a ferida da besta, e mais 45 anos depois, para completar os 1335 anos, vai aí no ano 1843, né, que é o auge aí do movimento milerita, da mensagem do advento de que Jesus vai voltar em 1844. Bom, como disse, né, essa interpretação é historicista, mas ela não pode dizer que não há uma segunda aplicação, ou até mesmo realmente o cumprimento de Daniel 12, uma vez que Daniel 12 ele começa falando a partir do fechamento da porta da graça. Então, observe quando se levantar Miguel e o tempo de angústia, tudo isso é depois do fechamento da porta da graça. Então, isso nos deixa entender que essa profecia ela tem a ver aí, ela se cumpre também aí no período do fechamento da porta da graça. Isso é o que está bem claro aí em Daniel 12. Não podemos descartar e dizer que ela não tem um compromisso futuro, não tem um cumprimento futuro, porque dentro de Daniel 12 realmente a gente pode ver que ela tem fundamento, né? Agora, ainda não chegamos a um cálculo preciso, porque depende da revelação aí de Deus, né? Não é nossa, é divina. Então, para a gente estabelecer aqui a data, quando começa e quando termina, mas podemos, aqui só para efeito de ilustração, essa não é a data exata, entendo isso, eu coloquei apenas para ilustrar, para que entenda que esse período, a contagem de 1890, é possível que ela só inicie após um período de 1260. Ela então tem início, né, quando termina aí um período de 1260, porque vimos que um período de 1260 sempre termina aí também com um evento que vai servir de contagem para o início de 1290. E tomando aqui como exemplo, né, só enfatizando, essa data não é fictícia, não é real, mas eu coloquei aqui, se a gente iniciar no dia 15/9 de 2023, por que 15/9 de 2023? Porque foi a virada do ano aqui, do 15 para 16, do ano civil judaico, né, do ano novo judaico. E quando colocamos aqui 1260 dias, no final desse período, nós chegamos aqui no dia 26 de fevereiro de 2027. E agora, então, o que seria? Poderia ocorrer aqui em fevereiro de 2027? A cura da ferida da besta, ou seja, a união da Igreja do Estado. Ou seja, uma formalização aí entre os reis do mundo, né, com o papado, e nessa união, né, aí dá início à contagem dos 1290 anos, porque aí é o cumprimento de Apocalipse 17, né, a besta, a mulher montada na besta e os reis do mundo também aí juntos para dar cumprimento à profecia. O que aconteceria então depois de 1290 dias? Observe que nessa união que já, né, é possível que então já esteja aqui ocorrendo nesse período de 1260 dias, ela pode ter iniciado, mas o que ocorre aqui é o decreto dominical, porque é preciso que haja o sacrifício diário ter sido tirado, não basta só a abominação. A união da igreja com o Estado é uma abominação, mas ela tem que vir junto com a remoção, né, ou a destruição do sacrifício diário. E esse sacrifício diário, então, ele causa abominação, né, porque ele traz a abominação desoladora, e essa abominação desoladora, nós vimos que ela é causada com a remoção ou a transgressão do dia de sábado. Ela está relacionada ao dia de sábado. Logo, o decreto dominical cumpre essa função de causar uma abominação que traga desolação. É o decreto dominical. Então, junto com a união aí da igreja com o Estado, eles vão atentar contra agora o sábado, estabelecendo o decreto dominical, e eles vêm
e eles surgem, né, justamente a função é substituir Deus, né, tanto o Estado como a Igreja, eles tendem a substituir Deus, não a Igreja, mas o Papado, procurar trazer toda a solução humana para a Terra e sem ser diretamente de Deus. Então, o que vai ocorrer antes é essa união da Igreja com o Estado já vai estar em andamento, mas não vai dar início a esse período de 1290 dias. O que vai dar início é quando houver o decreto dominical, porque ele é que causa a abominação desoladora. É quando ela é posta, né, a desolação desoladora. Então haverá aí 1290 dias. E ao final desses 1290 dias, o que vai ocorrer? Isso nos levaria, né, nessa data fictícia, lembre que eu estou dando aqui uma data fictícia, ao dia 7 de setembro de 2030, ocorreria então aí o fim da Babilônia, porque Apocalipse 17 diz que os reis da terra, junto com a besta, eles vão destruir Babilônia e tocar fogo. E isso aí ocorreria aí então justamente nesse período aí que seria o fechamento da porta da graça. Ocorre aí dentro desse período. Aliás, né, do 1290 dias, o fim de Babilônia, e 45 dias depois, o fechamento da porta da graça. Então, haverá um período aí de 45 dias que vai se intensificar, porque ou pode ser, né, se não for o fim da Babilônia, pode ser o decreto de morte, né, um decreto de morte que ocorre ao final de 1290 dias. Seria um dos dois. E no dia 22 do 10, aqui 22 de outubro de 2030, então seria o fechamento da porta da graça. Com o fechamento da porta da graça, então começa a grande tribulação, Jesus termina a sua obra de sacerdócio no céu e se prepara para vir à terra. Então esse período de 1335 dias, ele não conclui na vinda de Cristo, porque aí, né, se ele concluísse, seria fácil saber então o dia e a hora da vinda de Cristo, quando a gente soubesse esse começo. Mas, né, conforme o Espírito de Profecia, somente depois do fechamento da porta da graça, quando os justos, os salvos, os selados estiverem aí recolhidos em cavernas, outros presos, eles ouvirão a voz de Deus através de um trovão, anunciando o dia e a hora da volta de Cristo. Então, esse período de 1290 dias, 1335 dias, vão terminar no fechamento da porta da graça, é quando se levanta Miguel. Quando inicia o capítulo 12, justamente ele inicia com o fechamento da porta da graça. Claro que, como eu disse, essas datas que eu coloquei acima, elas apenas são ilustrativas, mas ela pode... Deus, né, como eu disse, só a revelação de Deus vai demonstrar quando vai começar, e a gente, quando começar o início dessa abominação desoladora com o decreto dominical, então a gente vai então saber ao final de 1290 dias que virá o decreto de morte, se não for o fim de Babilônia. Inclusive o próprio Espírito de Profecia diz que o decreto de morte ele será um pouco antes do fechamento da porta da graça, e só que eles vão decretar, né, mais para não matar na hora, e sim marcar a data, mas alguns vão querer dar cabo, né, ou exterminar os salvos, mas Deus impedirá, Deus não permitirá que esse decreto ele seja cumprido nem antes da porta da graça, e quando eles tentarem depois marcar a data, mas também Deus não permitirá. Então, como eu disse, pode ocorrer o fim da Babilônia, mas pode ser o decreto de morte nesse final de 1290 dias, e aí 45 dias depois fecha-se a porta da graça. E aí, então, entre a porta da graça e a volta de Jesus, realmente não tem como calcular, não tem data para se firmar. E esse seria um cumprimento escatológico que, como demonstrado, né, tem fundamento a partir de Daniel 12, tem todo fundamento para ser uma profecia de dias literais que podem ser cumpridos, uma vez que não tem como cumprir em dias escatológicos, ou seja, né, cada dia por um ano, 1290 anos não seria mais possível. Mas com base em tudo que vimos, essa é o sentido do que nós estamos vendo aqui sobre a abominação da desolação, que está realmente diretamente ligada ao sábado, e aí o decreto dominical cumpre essa abominação que traz desolação, juntamente com a união da igreja com o Estado, que é a cura da ferida da besta que vai ocorrer, essa cura. E essa cura
ela vai ocorrer no período aí de 1260 dias, houve a cura, e depois vai vir então o decreto dominical, que vai dar início aos 1290 dias. Essa é o estudo que nós trazemos e que esperamos que Deus, né, nos dê mais esclarecimento. Ele vai nos trazer mais revelação a partir que comece, né, o tempo se aproximar. Então aqueles que buscam os sábios, eles vão entender, né? Os sábios vão entender. Todos que buscam e quiserem, Deus dará a iluminação e revelação para a sua palavra. Peço que Deus abençoe a todos e dê compreensão para esse assunto.